Gabi, você acha que tem muita gente na internet falando cocô? Falando cocô, eu acho que tem muita gente. Mas gente falando de cocô tem um pouco menos. Interessante. Quando se trata de falar de temáticas difíceis, tabus... Às vezes é difícil, tem gente que rodeia um monte, nunca chega no ponto, e tem gente que já traz umas analogias mais criativas, mais fáceis de entender. É verdade, só bota pra fora. Aham. Estamos no Quem Tem Boca Vai a Roma, um programa da Impulsione Escola de Oratória, onde nós vamos falar sobre comunicação sob perspectivas diferentes e convidando pessoas que se expressam de um jeito que a gente admira de verdade. Sim. E a gente tá aqui na nossa primeira locação, o Sheila Vintage, num lugar incrível e criativo. Belíssimo. Que permite que a gente esteja assim, montadíssimo. Aham. E a gente vai receber a nossa primeira convidada. Ela tem uma profissão diferente, ela é nefrologística pediátrica. Vamos deixar ela lá. Vamos. Bem-vinda, Sá! Welcome! Sabrina, o que você faz? Cuido do xixi da criança. Ponto. A nefrologia pediátrica é a especialidade que cuida dos rins e vias urinárias de criança. Então, sou pediatra de formação e me subespecializei em nefrologia pediátrica, que ninguém sabe o que é. E nem sabe pronunciar. Mas é importante a gente comunicar sobre a nefrologia. Já aconteceu comigo em consulta. Eu recém-formada da nefro. A mãe chegar no consultório e falar assim, então, doutora, vim aqui falar sobre a dor de cabeça da criança. E a dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E eu tô esperando a mulher falar do xixi. Eu falei, gente, quando ela vai chegar do xixi? Aí ela... Então, você marcou para neurologista? Ela... Aí eu não sou neurologista, eu sou nefrologista. Ela... tá bom. Ou seja, a pessoa marcou errado. Tipo, só umas letrinhas ali, mas deu toda a diferença. Tá, então em resumo, a gente pode dizer que você fala de xixi e cocô. Xixi, na verdade, a minha especialidade é do xixi, mas eu acabo falando do cocô porque xixi e cocô andam juntos, eles estão ali, ó. Polêmica. Um do lado do outro. Sá, e a gente fez questão de te convidar porque achamos genial a maneira como você amarra falar algo que às vezes é um tabu, é desconfortável para o público em geral, mas você fala de um jeito tão suave, com analogias criativas. Consegue trazer algo que seja complexo de explicar, só que de um jeito, daquele jeito Sá, de contar, sim. Da tua área. Por exemplo, tem criança que tem refluxo vésico-ureteral. Vocês saberiam o que é refluxo vésico-ureteral? É que ela sabe. Parece difícil. Então, quando os pacientes chegam no meu consultório, eu explico da seguinte forma o funcionamento do sistema urinário. Nosso rim, ele filtra o nosso sangue. O que é bom? Ele guarda e o que não é, vira xixi. Esse xixi desce por uns caninhos, que são os ureteres, e acumulam na bexiga. A bexiga, ela funciona como se fosse uma caixa d'água. Então, ela vai enchendo. Quando a bomba, está na caixa d'água, bate, é porque a caixa está cheia. Quando a bexiga está cheia, cérebro, estou cheia, preciso fazer xixi. A gente sente vontade e vai ao banheiro. Resumidamente, é assim. Tem crianças que esse xixi, ele sai da bexiga e volta para esses caninhos. E quando esse xixi volta para o caninho, é quando tem o tal do refluxo vésico-ureteral. Sendo que água parada dá bicho, xixi parado dá infecção. Então, são crianças que têm maior propensão a ter infecção urinária. Então, algo que é teoricamente complexo, se torna bem fácil. Só que aí, eu vou contar para vocês algo que eu já peguei na minha formação, porque eu sou pediatra, né, gente? Pediatra adora falar no diminutivo, porque ele acha fofinho. Aí, mãezinha, o seu filho tem refluxo, um refluxozinho do rim, a gente vai ter que dar um antibióticozinho. Suave, Aí a mãe, não entende bosta nenhuma, literalmente. E aí o vídeo, nossa, a mulher não tá entendendo nada. Então eu comecei a ver que não, peraí, a gente tem que ter uma outra forma de abordar
a doença para a mulher entender. Outra coisa que eu gosto de falar é falar desenhando. Então, você vai, desenha e fala, olha, o refluxo é daqui e vai pra lá. Porque quando você fala de refluxo, você pensa que é estômago, né? Ah, eu comi alguma coisa, voltou. Mas pode voltar de outras formas, não só ali do estômago pro esôfago, como da bexiga pro rim. E aí causar infecção. Eu vejo que você traz muito da sua comunicação, você aborda esse não óbvio, né? Então, como é que você trata todas essas temáticas usando essas terminologias clínicas e fazendo esse paralelo com esse lugar não óbvio, esse lugar ilustrativo que te ajuda a comunicar? Você foi pescando isso durante a sua formação ou muito com as suas experiências já como nefrologista? Eu acho que isso é de vida. Porque, assim, eu vim do subúrbio de Niterói, né? Eu sou de Niterói. E no subúrbio eu vejo que as pessoas têm uma linguagem mais simples. E a medicina, ela traz uma linguagem muito academicista, muito difícil. Então você precisa entender como aquela máxima do se a sua avó não está entendendo o que você está falando, você não está sabendo se comunicar. E não interessa quem seja, sabe? Então eu vejo que na carreira médica, as pessoas falam muito difíceis e acham que é bonito, e isso a pessoa acaba não aderindo ao tratamento, acaba não entendendo o que está acontecendo, acaba indo aí 20 mil médicos diferentes, porque alguém não explicou o óbvio para ela. Então isso é uma coisa que me incomoda muito. Já cheguei no hospital, até aqui no Hospital Infantil de Florianópolis uma vez, quando eu trabalhava ainda lá, na emergência, e aí eu passando assim na sala das crianças, né, que estão ali aguardando para subir para internação. E aí chegou um vovô, eu senti que ele estava meio assim perdido, assim. Aí ele chegou assim, minha filha, eu não tô entendendo. Já veio o neuro, já veio o residente. Eu não tô entendendo por que meu neto está sendo internado. Ele estava sendo internado, mas ele não entendeu. E aí fui ver, era um quadro de convulsão. E aí eu fui explicar o que era convulsão. Do meu jeito, né, é um curto-circuito que dá no cérebro. Aí, tá, entendi. Mas, assim, às vezes as pessoas falam do jeito muito difícil. E não necessariamente, porque a população falta escolaridade. Você pode estar explicando para um cara que é PhD em engenharia. Ele não vai entender da mesma forma os termos médicos. Então, isso é algo que me incomoda muito dentro da medicina. E eu trago de um jeito mais espontâneo, mais popular, né, para o dia a dia, para as pessoas para os pacientes que eu me comunico. E é conseguir simplificar a nossa fala para todo mundo entender, deixar nosso discurso mais acessível, assim mais pessoas conseguem contribuir para a conversa, fica melhor para todo mundo. Não necessariamente um discurso que tem palavras mais simples, mais acessíveis, vai ser um discurso mais raso. É aí que tá a genialidade também da comunicação, conseguir deixar algo complexo. Isso é o conceito de sofisticado, né? Quando a gente consegue pegar algo que é complexo e deixar ele simples. E a medicina é algo muito complexo. Muito para o público em geral. Isso deve ser bem... Sim. Eu tô estudando neurociência, então eu ouço umas coisas assim que eu fico... Quê? Sobre o que a gente tá falando, afinal? Sobre qual é a temática dessa conversa. E as pessoas acham que isso é bonito, e você pega um texto, você lê, você não entende. E as pessoas acham que, ao contrário, né? Acham que o sofisticado é você não entender, é o rebuscado. Mas será que é? Sabe? Ao mesmo tempo, falar uma linguagem mais simples parece que é algo menor. Mas não, a informação está aí, né? A gente hoje questiona muito a questão de, temos muita informação e mesmo assim tem jovens engravidando na adolescência, jovens contraindo STs. Nós falamos muito disso, né, aqueles debates de botequim, né, debate com os amigos, mas muitas das vezes esse jovem tem uma informação na palma da mão, que seria o celular, só que de uma maneira tão rebuscada que aquilo não entra na cabeça dele, então ele tá ali, mas ele ignora. Então, trazer essa linguagem mais simples, acho que facilita para a população internalizar também e vivenciar, né? É verdade. E a gente falou de discursos muito difíceis que afastam o público, mas tem outra questão, às vezes ir no médico também traz um certo medo.
Sim. E como que a tua comunicação pode ajudar na hora de atender um paciente a acalmar ou a fazer ele engajar no tratamento? Quando você falou que era de se afastar do médico, eu vou trazer outra parte da comunicação, né? Eu sou o CEO da CAIC, que é a Clínica de Atendimento Integral da Criança. Ali, ó. CEO de uma clínica. E quando nós montamos a clínica, nós pensamos exatamente em como seria a comunicação nos móveis, por exemplo, né? Porque eu já tive experiências de visitar hospitais fora do país e que não tem uma mesa que separa o médico, o dono do saber do seu paciente. Então, nós pensamos como a nossa arquitetura pode ser uma arquitetura que aproxima, seja com sofazinhos, seja com uma mesa mais no cantinho que você está ali montando no seu computador, mas você está meio que junto ali com aquela família e não tem uma mesa que nos separa, nós estamos juntos no cuidado dessa criança. Então, eu vejo que a comunicação vai desde isso, de trazer um ambiente que possa te acolher, e também na forma de falar, né? Então, eu gosto, por exemplo, de abraços. Abraços são coisas que comunicam muito. Então, se você vê que tem uma mãe que está querendo um abraço, por que não abraçar? Às vezes você não quer abraçar. Falando de abraço, me lembrei de um fato que aconteceu. Quando eu estava no HC, né, fazendo a minha residência de nefro, aí eu participei de um transplante de um paciente nosso, né? E aí a gente estava lá dentro do transplante, no centro cirúrgico, acompanhava, né, não instrumentalizava, mas a gente acompanhava vendo, né, como a cirurgia acontecia. E aí, como, né, eu não faço parte da cirurgia, eu fui a primeira a sair. E aí eu vi que a mãe estava assim, sabe? Com aquela cara, e aí, como é que foi? Eu via que ela precisava abraçar alguém e, tipo, comemorar ela. Ela queria fazer isso. E o que eu fiz? Abracei ela, comecei a pular com ela. Pronto, ela se sentiu acolhida. Então, acho que falta um pouco disso. Essa coisa do, eu sou médico, eu não posso mostrar a minha fragilidade. Você pode brincar, você pode rir com eles. E aí, trazer esse tipo de comunicação na sua fala. Tem horas que você vai ter que ser um pouco mais firme. Tem horas que você vai poder demitir o seu paciente. Ah, tem isso também na área da Você saúde. foi demitido. Você foi demitido, não quero mais você. Eu tô aprendendo a fazer isso. Porque quando tem pacientes que você vê que ele está ali, né, no consultório particular, né, não tem como, mas no consultório particular, ele está, mas não está, ele não faz nada, e aí no final a culpa da piora vai ser sua e não dele. Eu tento primeiro trazer essa corresponsabilidade, olha, a gente está junto. Quando eu vejo que não, eu falo, olha, seria muito legal acompanhar com outro, eu demito de um jeito assim, né, bem clássico. Olha, seria legal acompanhar com outro profissional, nananana, e tchau. A Sá comentou com a gente na preparação dessa conversa que ela falou muito sobre o acolhimento, sobre a comunicação não verbal, sobre uma comunicação que envolve o corpo, e isso me lembrou do que a gente conversou. Ela trouxe pra gente que a comunicação numa emergência, né, que é um outro modelo de atendimento diferente do clínico, demanda outro tipo de abordagem. Então, eu queria ouvir um pouquinho, Sá, como é que é essa diferença entre a abordagem dentro da clínica e a abordagem que você descreveu pra gente quando acontece numa emergência. Na pediatria, as emergências, elas, assim, vamos botar assim, quando a criança chega com o nariz correndo, com uma tosse, com um catarro, ela é uma emergência que demanda uma explicação. Então, algo que eu particularmente não gosto é aquela coisa do tchau, receita e tchau. Porque aí a pessoa vai voltar de novo. Então, mesmo sendo um atendimento rápido, eu acredito que ele tenha que ter o mínimo de, olha, você tem um resfriado, é assim, assim, assado, critério para você voltar são esses e tal. E a questão de acalmar a criança, não dá tempo de a gente ficar conversando, principalmente criança de 1 ano a 2, ela vai chorar. Você é uma pessoa estranha para ela, então ela vai chorar quando você está chegando próximo a ela. Então você vai, examina, coloca na maca, ó, mãe, segura desse jeito, vamos, né, segurar e tal, não sei o quê, com toda uma abordagem técnica, mas algo rápido, porque não dá para você fazer aquela
firula toda, esperar a criança se acalmar, porque tem 10, 15, 20, 30, 50 esperando na sala de espera. Fila do SUS, né, gata? Entendeu? E até no hospital particular também. Tem as limitações Tem dessa comunicação. Tem, Às vezes então, tem que ser rápido. E aí você tem que improvisar, saber ser rápido, comunicar rápido, explicar, mas também não dá, e isso às vezes incomoda, quando, por exemplo, o que está acontecendo? Aí a mãe, então, há 2 meses atrás, amor. Tudo começou há 52 Ai, ela manda um anos atrás. roteiro cronológico. Aí ele teve 37,8, aí depois ele teve 37,9, aí eu mediquei, aí depois eu entrei. Eu só quero saber, quantos dias de febre? 3 dias de febre, qual foi a máxima? Mas aí eu deixo a pessoa falar também, eu não sou escrota de cortar, mas eu só fico assim, tipo... E eu me perco, eu fico viajando. Aí foi 37,9, aí eu mediquei, aí ele fez de novo, aí fez 39, aí eu tô assim, Aí eu tô assim, mas começou que dia mesmo? Porque, sabe, tem que ser algo mais rápido. E as pessoas têm dificuldade em resumir. Isso também é uma questão. As pessoas têm uma dificuldade de sintetizar o negócio e não, é febre, tosse... Vomitou, beleza, foi. Como médica, você precisa entender o que o paciente está sentindo. Às vezes existe uma dificuldade de explicar o que a pessoa sente na comunicação. Ela, sei lá, tem uma dor ou ela tem um desconforto. Porque às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo, o médico perguntar se a dor que eu estava sentindo era aguda. Mas eu não sei o que é uma dor aguda. Eu não entendo o que é uma dor aguda. Aí vem a comunicação da criatura. A sua dor começou agora ou é algo que já está há muito tempo acontecendo? Aguda, o agudo é isso. agora, resolvido. Pronto. Então, assim, uma doença aguda. Começou há 2, 3 dias. Uma doença crônica é uma doença que a pessoa, tipo, uma hipertensão. A pessoa, ele não fica hipertenso e cura da hipertensão, né? Ele é hipertenso, uma doença crônica. Algo agudo é tipo, ontem começou uma dor de barriga e começou, tipo, agora. Não é uma dor de barriga que tu sente há 3 meses, entendeu? Então, o agudo é isso. Perfeito, já resolveu. É um outro entendimento sobre agudo. Porque pra mim, o agudo tava no campo da quantidade da dor. Pra mim também. Do tipo, num campo de 1 a 10, o quanto é a sua dor? 13. E às vezes é meio... Talvez seja drama. É meio abstrato, assim, sei lá, uma dor fina. Eu já ouvi esse tipo de... Eu acho muito abstrato descrever a dor. É muito complexo. Como a criança, a gente acaba não descrevendo. Aí quando chega o adolescente, aí você fica... É um mix de dor emocional. Um pouquinho, né? Não, adolescente... Aproveitar o momento pra desabafar. Mas o agudo é isso. Então, assim, a pessoa começou a vomitar ontem à noite. É algo agudo. Não. Ele está há 3 meses tendo quadros de vômito após... Aí é algo... não chega a ser crônico, mas é um agudo tendo uma cronicidade. Sabe? Que vai... que tá... Sabe? Então, sim, o agudo é isso. O agudo é algo que tá começando por agora. E quando esse paciente tem dificuldade de explicar o que sente? Qual que seria a tua abordagem? Olha, é porque das minhas questões são todas muito papuns, meu filho teve infecção urinária, meu filho tá com escape de cocô, meu filho tá com escape de xixi, meu filho começou a vomitar. Então são coisas muito... Não tem muito abstrato, sabe? No meu dia a dia. Mas tem situações que são mais abstratas. Por exemplo, e aí as pessoas têm dificuldade, por exemplo, na pediatria. Mas ele não fala, como você sabe que a criança tem alguma coisa? É o observar. É você, por exemplo, outro dia eu atendi uma criança que a avó falou assim, ele piorou por causa da tosse que piorou. Aí eu olhei pra criança no colo dela, a criança... Falta de ar na criança, bronquiolite. Já olhei e falei, ela tá respirando. Sobe a blusinha dela pra eu ver a costelinha da menina. Observar, tinha 1 ano e pouco, não falava ainda. Acho que tinha meses, acho que até meses, não tinha nem 1 ano. Então, a pediatria tem isso, do observar. Então, a mãe às vezes fala assim, ele tá grave. Tu olha, a criança tá quebrando o consultório. Você fala, Um anjo dele. Tá grave. Tá bem grave. Ou a mãe tá assim, de boaça, e tá com a criança no colo. Tu fala, meu Deus, tá morrendo. Porque a criança, às vezes, tá ali, enroladinha, seca, desidratada, levedada. E você pega já, vamos levar pra sala, fazer alguma coisa, porque esse tá grave. A pediatria tem essa questão do treinar o olhar. São outros tipos de linguagem também. E você trouxe pra gente também, Sá, sobre analogias, né?
que você usa muito essa ferramenta para ajudar a criar esse ponto entre o entendimento do pai, da mãe e a situação que está acontecendo. Você contou uma pra gente já da caixa d'água. Qual outra aí que você tem que é boa? Então, uma vez eu estava também na residência com uma criança que tinha lúpus, né? E aí a mãe ficou assim, eu via que ela falava de lúpus, mas ela não entendia. E eu gosto de perguntar, você entende o que é lúpus? Aí ela, então, me falaram que lúpus não é câncer. Eu falei, tá, mas mais, me conta mais. Aí ela não sabia falar o que seria lúpus. Então eu cheguei, usei a analogia seguinte, pensa que o seu corpo, ele é uma mansão poderosa, que tem de tudo naquela mansão. E você tem uns guardas nessa mansão. Esses guardas estão protegendo tudo que você tem de mais valioso. Cérebro, coração, sangue, estão protegendo você. Só que um dia, esses guardas resolveram te atacar. E atacar e quebrar tudo que você tem. O lúpus seria basicamente isso. Então, o seu sistema imune, que está ali para proteger o seu corpo, ele começa a atacar o seu coração, atacar todos os seus órgãos. E aí, a medicação que a criança usa, né, ela é uma medicação para segurar esses bagunceiros. Aí ela, entendi. Então, a medicação que ela toma hoje é uma medicação que vai segurar esses bagunceiros para eles não fazerem mais bagunça no seu corpo. Aí ela, entendi. Então, é algo que, teoricamente, complexo. Como eu vou explicar o lúpus para uma pessoa popular que não tem formação na área da saúde? E aí eu usei essa analogia. Então, eu vou sempre pensando nas analogias e vou usando para simplificar o entendimento da família, para a família entender, beleza, minha filha tem uma doença que é assim, assim, assado. Perfeito, é conectar com o que o público já conhece. Ali é a realidade dele, a gente faz uma ponte com um assunto que vai ser mais complexo se a gente só jogar o público ali no meio. Exato. Isso funciona em todas as áreas, não precisa ser na medicina. Será que chegou a hora daquele quadro? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu sinto. Chegou o momento do nosso quadro. O nosso quadro, a gente dá a situação e você que lute. Sá, está preparada? Aqui tem uma situação da comunicação e você fala como que você lidaria. Sendo bem sincerona, hein? Com certeza. Ó, peguei laranja, gente, é minha cor, né? Vamos lá. Tem um número. 13. Esse número é bom. Você precisa fazer uma apresentação em inglês para um grupo de estrangeiros, mas não tem muita fluência no idioma. Como você se prepara para comunicar de forma eficaz, Sá? Eu prepararia primeiro um texto. E aí eu ia lá no nosso tradutor básico. O tradutor. Iria organizar, talvez ia pedir para alguma amiga dar uma olhada para ver se está tudo ok. E apresentaria a parte escrita para eles. Solução. Eu achei uma técnica. Né? Você não precisa arriscar, você pode se comunicar na escrita. E hoje nós temos muitas ferramentas de tradução, né? Que antigamente a gente não tinha. A Cata deu uma boa solução, hein? Mais uma? Mais uma. Meu Deus, laranja de novo. Vamos lá. 14, eu tô aqui na ordem. Olha só. Você precisa recusar o convite de um amigo que você não vê há muito tempo. Como que você faz isso sem magoar a pessoa? Primeiro que eu acho que você não pode se magoar. Hablou um pouco, mas hablou bonito. Porque hoje a gente tem uma mania assim de, como eu vou dizer não? Gente, não posso, não dá. Primeiro vai ver, né? Se aquilo faz sentido pra você, porque a gente às vezes fica dando sims de coisas que não fazem sentido pra gente. Então, se aquilo não faz sentido, você pode agradecer e falar que aquele momento você não pode ir, ou não pode ir, pronto. Eu acho que não tem que ficar dando muita firula, né? Até porque se a pessoa realmente fizer sentido pra você, você vai. Dá um jeito. Você dá um jeito. Nem que seja 10 minutinhos. Já aconteceu de amigos meus, às vezes, assim, estão aqui em Floripa. Sabrina, tô em Floripa, a gente só tem 20 minutinhos entre uma coisa e outra. Eu, às vezes, tá saindo de um trabalho, no caminho do trabalho, a gente tomar um café rápido e se encontrar. Então, acho que se fizer sentido, você vai. Quer finalizar com a polêmica? Eu quero.
Eu gostaria de puxar uma polêmica importantíssima. Todo mundo quer saber. O mundo não consegue mais viver sem essa informação. Sabrina, é normal, é saudável, todo mundo avalia e olha o seu cocô? Sim! Tem que olhar o cocô, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Se a pessoa faz todo dia cocô, mas ele é em bolinhas, significa que a pessoa é constipada. Se a pessoa faz aquele cocô grandão que entope o vaso, é constipado. E orgulhoso. E aí, se a pessoa acha, né, que não vê o seu cocô, como a gente vai poder avaliar? Se o cocô boia, se o cocô afunda, tudo isso tem a sua importância. Então, é bem importante olhar o cocô. Olha, quando chega aquela criança e fala assim, mãe, como é que é o cocô do seu filho? Não sei. Aí eu pergunto pra criança, como é que... Às vezes a criança é maior, como é que é o seu cocô? Ai, não olho. Aí eu fico assim, como eu vou poder ajudar a criatura? Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. A pessoa não sabe como é que é o seu cocô. Então, às vezes, o xixi na cama tem relação com o cocô duro. E aí, como eu vou ajudar a pessoa se eu não sei como é que é o cocô dela? Entendeu? Então, é bem importante. Então, para todo mundo, o cocô bom é pastosinho, bananinha, tá? Que não faz força. Isso é bem importante. É uma questão de saúde. É uma questão de saúde, mas é um tabu. É um tabu. Então, o que a gente acabou de aprender hoje com a Sabrina é que o seu cocô também comunica. E esse foi o fechamento. Exatamente, sim. Com essa, nós fechamos o episódio de Quem Tem Boca Vai a Roma de hoje. Sá, muito obrigada. Você foi incrível. Obrigada a Maravilhosa. vocês. Eu amei estar aqui com vocês. Foi muito bom. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada. Prazer em te conhecer, tá? Uma honra pro mundo ter uma pessoa que se preocupa em traduzir, né, pro mundo real as dificuldades, a complexidade da medicina. Então isso é muito importante. Parabéns. Obrigada. Arrasou. Fechamos.